O irmão perguntou para mim a respeito do Leviatã, que aparece na Bíblia, né? Aquela criatura, né, que a Bíblia não define exatamente o que é, tá? E eu vou expor aqui alguns versos, tá? Para mostrar qual é a minha opinião a respeito disso. Então, essa expressão, o Leviatã, vai aparecer em algumas partes da Bíblia, no Salmo 74, 14, no Salmo 104, versículo 26, em Jó 41, versículo 1 e em Isaías 27, 1. Tá? Aparece essa expressão Leviatã. Tá? Eu vou ler aqui em duas Bíblias, na NVI e na Almeida Revista Atualizada, porque lendo em versões a gente consegue entender um pouco mais. Eu vou ler na NVI, Isaías 27, versículo 1. Diz assim: Naquele dia, o Senhor, com sua espada severa, longa e forte, castigará o Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, serpente tortuosa, matará no mar a serpente aquática. Então aqui apareceu duas vezes o Leviatã, diz que o Leviatã é uma serpente veloz, o Leviatã é uma serpente tortuosa, e matará no mar a serpente aquática. Agora eu vou ler esse mesmo versículo na Almeida Revista e Atualizada. Isaías 27, 1. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada grande e forte o dragão, serpente veloz, o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Aqui ele trocou a palavra Leviatã pelo dragão, dizendo que o dragão é a serpente. Lá na NVI aparece que o Leviatã é a serpente veloz, o Leviatã é a serpente tortuosa. Aqui aparece que o dragão é a serpente veloz, o dragão é a serpente sinuosa. E quem é o dragão e quem é a serpente na Bíblia? Basta você ir lá em Apocalipse 12, versículo 9. Olha quem é o dragão e quem é a serpente. Apocalipse 12, 9 diz assim: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Olha só, é uma alusão ao poder de Satanás, esse Leviatã. Em Jó, ou melhor, no Salmo 74, no versículo 12 diz assim: Mas tu, ó Deus. Aí no versículo 14 continua: Esmagaste as cabeças do Leviatã e o deste por comida às criaturas do deserto. Olha só, então, mas tu, ó Deus, esmagaste as cabeças do Leviatã. Então, Leviatã é um símbolo de Satanás, do inimigo do povo de Deus. Vamos entender melhor. Em Jó 40, versículo 15, aparece outra criatura aqui. Diz assim: Veja o bemote que criei quando criei você, e que come capim como o boi. Na Almeida Revista, esse bemote está traduzido como hipopótamo, tá? Então tem controvérsias aqui. Então aparece aqui em Jó 40, versículo 15, esse bemote, que a Bíblia não fala exatamente o que é. Em algumas Bíblias traduzem como hipopótamo, mas não se tem certeza que é esse animal. Aqui aparece esse animal comendo capim na terra como o boi. E ele está associado no capítulo 41, 1 com Leviatã. Olha só. Jó 41, 1. Você consegue pescar com anzol o Leviatã? Então aqui aparecem duas criaturas. O bemote comendo capim na terra. E ele pergunta: você consegue pescar com anzol o Leviatã? Então aparece o Leviatã no mar. Tá? Então o bemote, uma criatura da terra, está associada com Leviatã, uma criatura da água, do mar. Tá? Porque está falando, você consegue pescar o Leviatã com anzol? Aonde na Bíblia aparece essa associação de uma criatura na terra e uma criatura no mar? É só você ir lá em Apocalipse 13, versículo 1. Tem um poder de Satanás aqui, olha o que diz. Vi uma besta que saía do mar. Então em Apocalipse 13, 1 tem uma besta, um animal saindo do mar. E no versículo 11, então vi outra besta que saía da terra.
Então, Apocalipse 13 tem duas bestas, dois animais, dois poderes de Satanás. Um representado por uma besta que sai do mar e outra besta que sai da terra. São dois poderes de Satanás aqui na terra. Então, nitidamente, esse Leviatã, aqui em Isaías 27, é uma representação de um poder de Satanás na terra. É um poder que é inimigo do povo de Deus. Então, voltando na NVI, em Isaías 27, versículo 1, diz assim: Naquele dia, o Senhor, com sua espada severa, longa e forte, castigará o Leviatã. Na outra versão está: castigará o dragão, Satanás. Naquele dia é uma expressão que dá a conotação do juízo final, do livramento do povo de Deus e da destruição dos ímpios, tá? Então, naquele dia, em Isaías 27, no capítulo 27, tem a ver com juízo final, tá? Libertação do povo de Deus. E ela se repete várias vezes no capítulo 27, a expressão naquele dia. No versículo 1 aparece naquele dia, no versículo 2 aparece a expressão naquele dia se dirá. No capítulo 12 aparece também, naquele dia o Senhor debulhará. E no versículo 13, e naquele dia soará uma grande trombeta. Então, Isaías 27, ele está falando do juízo, do livramento do povo de Deus. E no versículo 1 é uma clara alusão a Satanás. Porque o Leviatã, o dragão, a serpente na Bíblia, ele apresenta como sendo uma analogia a Satanás. E o capítulo 27 de Isaías, então, ele está falando do juízo final e livramento do povo de Deus. Aqui, literalmente, ele está falando do Egito, que escravizou o povo de Deus. Então aqui, a serpente, o dragão, o Leviatã, é um símbolo do Egito, que escravizou o povo de Deus. Essa profecia aqui se refere ao Egito. Ele está usando o Leviatã, o dragão, a serpente como um símbolo do Egito que vai escravizar o povo de Deus. Tá? No versículo 2, fala assim: Naquele dia, no juízo, se dirá, cantem sobre a vinha frutífera. Aqui ele está falando do povo de Deus. A vinha frutífera é a vinha de Deus. Então, o versículo 2, ele fala do livramento do povo de Deus, do livramento de Israel do Egito, do livramento do povo de Deus no fim dos tempos. No versículo 5, a menos que venham buscar refúgio em mim, que façam as pazes comigo. Sim, que façam as pazes comigo. Aqui, se você ler o contexto, ele está falando da proteção de Deus. Quando nos entregamos a Deus, ele nos cuida, ele nos protege. No versículo 7 diz assim: Acaso o Senhor o feriu como aqueles que o feriram? Acaso ele foi morto como foram mortos os que o feriram? Aqui ele está falando da justiça de Deus, que nós temos um Deus justo. No versículo 9, assim será perdoada a maldade de Jacó. Aqui ele está falando de salvação, de perdão dos pecados. No versículo 12, naquele dia o Senhor debulhará as suas espigas. Ele está falando do final do mal nessa terra. Tá? No versículo 13 diz: E naquele dia soará uma grande trombeta, os que estavam perecendo na Assíria e os que estavam exilados no Egito virão e adorarão o Senhor no Monte Santo em Jerusalém. E o versículo 13 fala da libertação do povo de Deus, ou uma analogia à volta de Jesus Cristo. Então Isaías 27, no versículo 1, onde aparece o Leviatã, a serpente, o dragão, é uma clara alusão ao Egito e a Satanás, os inimigos do povo de Deus. E aí no versículo 2 ele fala do livramento do povo de Deus. No versículo 5, a proteção de Deus com o seu povo, o cuidado de Deus. No versículo 7 fala de um Deus justo, da justiça de Deus. No versículo 9 fala de salvação, perdão dos pecados. No versículo 12 fala do fim do mal, a derrota definitiva do mal. E no versículo 13 é uma alusão à libertação do povo do Egito e uma alusão à volta de Jesus Cristo a essa terra. Então é dentro desse contexto que se tem essa criatura Leviatã, que a gente não sabe exatamente que criatura é. Tá? Mas Leviatã em hebraico significa torcido, feito de dobras. Tá? Então, o que é o Leviatã?
aqui em Isaías 27, versículo 1, lá no livro de Jó, nos Salmos, é um símbolo de Satanás ou dos inimigos do povo de Deus, tá? Essa é a interpretação aqui que eu posso passar por irmão. A Bíblia não fala diretamente que tipo de animal, se é uma serpente, um jacaré, um dinossauro, não fala um dragão, né? Mas ela faz analogia com Satanás. Então nós sabemos que Leviatã é uma representação de um poder do mal. Tá bom? Espero que tenha dado para o irmão entender. Amém?